senão eu fico sozinha. Né? É legal tá todo mundo. Claro. Bom dia formalmente, então, a todos os participantes, muito especial, um agradecimento a Maiara Martins, nossa convidada de hoje aqui do grupo Terroatur, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as suas pesquisas, sobre o contexto patrimonial, sobre o contexto patrimonial alimentar, e vai nos oportunizar aí conhecer um pouco mais do seu trabalho, um debate sobre essas atividades. Gente, a nossa convidada é professora adjunta do Instituto de Ciências Humanas, do curso de graduação em Turismo, Hotelaria e também de Tecnologia em Eventos da FURG, campus Santa Vitória do Palmar. Professora também permanente do Programa de Pós-Graduação em História da FURG. Coordena o Laboratório de Pesquisa em Turismo, o LATUR, na FURG. É doutor em Ambiente e Sociedade pela Universidade Estadual de Campinas, Núcleo de Estudos Ambientais. É mestre em Desenvolvimento Rural pela URGS, um programa de pós-graduação em Desenvolvimento Rural, o PGDR. Foi orientada, pelo professor Marcelino, já parceiro de longa data aí também. É bacharel em Turismo pela UFSCar. Foi professora em diversas instituições, e aí, bom, não vamos ler todo o Lattes, se faltou alguma coisa para complementar, fique à vontade, Maiara, bem-vinda mais uma vez, fique à vontade para a tua exposição, e depois a gente faz um debate aí entre todos os que estão aí participando. Obrigado. Bem, obrigada, os professores Wander, Sara, o Marcelo também, e os demais que estão presentes, os colegas. Fiquei muito contente pelo convite do grupo, a gente trocar um pouco aí as informações e ampliar também, as parcerias e, enfim, as dúvidas e indagações que vão surgindo aí no nosso caminho, que eu acho que é bem importante justamente, ter essas oportunidades. Então, eu vou colocar minha apresentação, a organização que eu pretendo, expor aqui. E aí, enfim, se vocês forem tendo alguma dúvida, podem, falar alguma coisa. Que eu não vou ver a tela mais, então, só para posicionar vocês sobre isso. Deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver onde que tá. Agora eu já não estou encontrando mais onde eu coloco a apresentação. Deixa eu ver. Acho que é no mais. Aparecendo para nós. Peraí. Acho que está no slide 2 ou 3. Tá aparecendo? Uhum. Agora tá aparecendo? Isso. Está. Agora foi pro primeiro. Então tá. Então eu não tinha tirado. Tá, tela cheia. Tá ok agora? Perfeito. Então tá bom. Então, eu vou apresentar, então, algumas discussões, em torno do turismo comunitário e o patrimônio alimentar, que são temas que eu venho desenvolvendo, principalmente, a discussão do turismo comunitário, desde a graduação, participando de pesquisas com comunidades rurais, sejam assentamentos rurais, agricultura mais voltada à agroecologia, e também em comunidades tradicionais como quilombos, Então, eu tive sempre esse olhar, de tentar compreender, como as comunidades acabam se organizando para o turismo. E aí o patrimônio alimentar é um tema que eu estou desenvolvendo pesquisas um pouco mais recentes, muito também em função, de todos esses arranjos, com foco nas identidades que as comunidades querem, passar através da alimentação, como algumas defesas também de seus territórios, e de suas lutas, diárias aí para permanecer nos ambientes em que se encontram, tá? Então, como foi apresentado aí, eu sou professora da Federal do Rio Grande, e aí eu atuo no curso de turismo e também no programa de pós-graduação em História da FURG. Então, só assim, começando brevemente aqui, não é a intenção,
esmiuçar ou aprofundar demais sobre o turismo comunitário, porque há várias literaturas, né, sobre isso e vários processos que ocorrem, né? Só que a gente tem, né, um princípio bastante forte, né, do turismo de base comunitária, né, centrado nesse desenvolvimento dos territórios, né, numa perspectiva outra, né, de participação e também dessa questão muito forte dos recursos, né, sejam eles ali bastante presentes, né, conforme a natureza e também nos bens culturais, né. E aí depois até vou falar a minha defesa aqui, né, sobre o bem de uso comum. A gente tem uma marca forte, né, de desenvolvimento de algumas ações e iniciativas, quando o Ministério do Turismo, né, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 2008, propôs, né, num edital, uma chamada pública para, né, dar incentivos a algumas iniciativas que já estavam em desenvolvimento no território nacional. E aí a gente teve a publicação até, né, de um livro, né, que a gente utiliza bastante aí sobre turismo de base comunitária, falando justamente, né, dessas ações e também das publicações que estavam sendo organizadas pelos pesquisadores, né, dessa temática. Então, esse foi os meus primeiros starts, né, para estar estudando o turismo de base comunitária. E nesse sentido, né, o meu objeto de estudo sempre foi, né, entender como que a juventude, nesses contextos, compreendem, né, o turismo, e aí eu me alicercei, né, na teoria de bens comuns, e aí tendo esse turismo, então, como esse enfoque, né, de compreender a atividade turística, né, esse ensejo todo, como também um bem comum, que precisa, né, de uma gestão, que precisa de regras, né, tanto de uso formal como informal, para, né, que isso possa ser desenvolvido pela comunidade e que não fique só momentaneamente, né, naquele cenário, né, que se pense estratégias de médio a longo prazo. Então, daí mais recente, né, eu venho estudando em parceria com algumas instituições a questão do patrimônio alimentar. Então, desde essa questão, né, dos saberes, nessa produção associada à agricultura, né, com a alimentação e suas identidades, né, então, vinculando bastante esses estudos com a questão da conservação, né, e de valorização desses conhecimentos através da alimentação e, né, da concepção depois de pratos, enfim, de outros materiais alicerçados, né, com todo esse conhecimento. Então, eu venho desenvolvendo algumas parcerias, né, com a professora Cristina Fatini, da Unicamp, e que ela também é vinculada ao Instituto Agronômico de Campinas, né, também tem as parcerias com a professora Sandra, também do Paraná, né, nesse desenvolvimento da questão. E a gente vem, né, tendo esse olhar também pelo ensejo internacional, né, da questão da relevância da diversidade alimentar, né, e das convenções, né, que discutem, né, desde de algum tempo, essa questão da diversidade biológica, né, e colocam algumas nomenclaturas, né, para justamente fortalecer esse debate. Então, desde os sistemas agrícolas tradicionais, né, que vêm sendo inseridos, né, nesses contextos, e tem se destacado bastante algumas iniciativas em nível mundial e também no Brasil, né, então, o reconhecimento, né, dessas tradições e de tudo que vem vinculado a isso, né, tem se tornado bastante relevante e resgatando, né, várias tradições e também os ensejos das comunidades em fazer com que isso seja perpetuado, né, principalmente para os mais jovens. No contexto brasileiro, a gente tem algumas iniciativas, né, principalmente ligadas à área de patrimônio, né, quando se dá também toda a organização desse patrimônio imaterial, né, dos registros, então, desde a questão do inventário de referências culturais. Então, a questão do patrimônio agroalimentar também vem se tornando uma possibilidade aí dentro desses processos de inventarização, né, do patrimônio. Aqui, em conjunto com a professora Cristina, né, então a gente coloca um cenário, né, de como essa questão do patrimônio agroalimentar
vem se desenvolvendo, né? Então, a gente nota, né, iniciativas ali desde da organização, né, de legislações dentro do patrimônio genético, né, de conhecimento tradicional associado, a esse ensejo, né, também dos sistemas tradicionais agrícolas e dos saberes e ofícios, né, associados ao alimento. Então, essas legislações e também toda a política, né, de salvaguarda vem dando alguns alicerces, né, para que essas formas de colocar o alimento também como patrimônio venham sendo estruturadas, né, e cada vez mais incentivados, né, como uma forma também de apropriação das comunidades, né, dos seus próprios conhecimentos e de se fazer, né, presentes aí nos seus territórios. Os sistemas agrícolas tradicionais, né, a gente também tem tido alguns ensejos, né, via Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, algumas secretarias também na agricultura familiar e de cooperativismo, também fortalecendo essa discussão. Então, esses ensejos todos de produção, com elementos culturais, né, ecológicos, vêm recebendo incentivos, né, e algumas possibilidades, né, de fortalecimento dessas iniciativas. Então, desde a questão da bioeconomia, né, então tem alguns programas que vêm se lançando, né, nessa questão para dar incentivos às comunidades, próprio prêmios, né, prêmios de sistema agrícolas tradicionais também vêm sendo incentivados, BNDES também tem um destaque nesse sentido. Então, a gente vem observando que há iniciativas, né, tanto entre a questão pública e também algumas entidades que vêm fortalecendo essa discussão e iniciativas. Aqui só para destacar, né, algumas obras, né, então a Embrapa também tem uma questão muito forte, né, nesse desenvolvimento das informações sobre sistemas agrícolas tradicionais do Brasil, né, toda a diversidade também envolvido, né, nessa produção de alimentos. Depois eu vou falar um pouquinho do sistema agrícola tradicional quilombola, né, do Vale do Ribeira, porque eu tive ali a oportunidade, além de dados que eu coletei da tese, com foco no turismo, de estar presente nesse momento, né, quando o sistema agrícola do Vale do Ribeira teve o destaque e o reconhecimento como patrimônio imaterial, tá? Então, é bem importante esse contexto dessa movimentação toda que teve, né, da comunidade e também dos pesquisadores para que isso acontecesse. Então, alguns destaques, né, do sistema agrícola, como nas comunidades do Rio Negro, né, desde 2010, as populações indígenas ali também tiveram reconhecimento, né, das formas como ao cultivo, né, a forma de produção agrícola e também dos seus alimentos e outros preparos, né, nesse sistema de reconhecimento. E aqui eu vou, né, tratar um pouco mais com profundidade, né, das comunidades do Vale do Ribeira, porque houve, né, todo um ensejo, organização, tanto da parte comunitária, como das ONGs, né, que também prestam vários projetos e auxiliam essas comunidades em algumas lutas, né? Então, o Instituto Socioambiental teve uma participação bastante efetiva, né, nesse processo, assim como os pesquisadores de USP, Unicamp e outros pesquisadores que deram alicerces e avais e vários materiais para que fosse reconhecido, né, pelo IFAM esse sistema agrícola quilombola. Então, os modos ali, né, como as comunidades se organizam, o uso da terra, principalmente com a relação à Mata Atlântica, e essas ocupações, né, todos os ensejos da comunidade, seja através do artesanato, gastronomia, danças, e a religiosidade, né, que é uma característica forte ali da região, entre, né, a religião católica e também o sincretismo afro-brasileiro, toda essa diversidade, né, foram elementos cruciais para esse reconhecimento, né, do sistema agrícola tradicional quilombola. Então, foi articulado, né,
e colocado nesse ensejo, né, as formas como as comunidades vêm organizando, né, o seu sistema produtivo, por exemplo, variedades do milho, do feijão, mandioca, arroz, né? Então, a gente observa, né, que principalmente esses elementos, né, essas variedades, têm, né, uma organização própria da comunidade, calendários que eles definem, e todo esse conhecimento também foi inventariado, né, dando base, né, a essa questão do reconhecimento como patrimônio imaterial. Daí, só para, né, dar um contexto também, né, do que se trata a região do Vale do Ribeira, é uma extensa área, né, entre São Paulo e Paraná. Aí eu fiquei mais na parte de São Paulo, ali entre Eldorado, onde tem principalmente os parques estaduais, né, que é a Caverna do Diabo e o Petar. Então, há ali, né, um contínuo de remanescentes de Mata Atlântica, um corredor socioambiental que também tem um reconhecimento, né, como patrimônio mundial da humanidade. Então, há um valor ali da natureza, né, muito forte, principalmente pela presença desse mosaico, né, de unidades de conservação, e com as comunidades também tradicionais ali, com bastante presença, né, e principalmente até pelo manejo, né, desses remanescentes, a importância dessas comunidades. Então, há comunidades quilombolas ali presentes, indígenas, caiçaras, então é todo um complexo mesmo, socioambiental e cultural característico dessa região. Aqui é um mapa, né? Não sei se dá para ver muito bem, mas aqui mostra, né, algumas categorias de unidades também, né? O que é uso sustentável, o que é de proteção integral, né, o que tem aí de reconhecimento ou não, né, pelo INCRA. Então, aqui há vários dilemas com relação à questão, né, de uso da terra, de reconhecimento também das terras, tanto indígenas como quilombolas. Então, é uma região que é marcada por alguns conflitos e também pela questão ambiental também ter tido esse ensejo, né, com as unidades de conservação. Então, realmente uma diversidade grande, né? Então, eu consegui me concentrar em uma comunidade que foi mais aberta, né, ao estudo sobre o turismo. Outra questão característica, né, do Vale do Ribeira que marca os estudos, né, desde a parte da demografia, a questão ambiental, sempre foi assim o baixo índice de desenvolvimento humano, né, que é retratado em alguns estudos, e a questão que as próprias comunidades também se articularam para que elas tivessem, né, possibilidades outras, né, de uso sustentável dessas áreas, né? Então, houve ali também muitos ensejos, né, que elas não ficassem totalmente em áreas de proteção integral, para que elas pudessem ainda manter, né, sua agricultura de subsistência e as atividades como o turismo. Aqui são algumas imagens, né, de campo, né, que eu fiz entre 2014 e 2018, né, que foi o período da minha tese. Aí na tese eu tive esse ensejo de estudar, né, o turismo, e vinculado à questão do patrimônio natural e cultural. E o meu objeto principal, né, foi como que a juventude estava lidando, né, com todos esses aspectos e as perspectivas futuras. Mas também, né, os dados levantados mostram também muito essa preocupação, né, com a questão alimentar, com a produção agrícola, né, e deles conseguirem ainda permanecer e resistir nesse território, tá? Aqui só algumas curiosidades, né, sobre essa comunidade. Na época do campo, eu fiz contato com mais comunidades, mas há algumas diferenças entre elas, né? E Vaporanduva foi a que se mostrou mais aberta, porque eles têm um processo um pouco mais adiantado com relação à organização do turismo, né? E por meio dos trabalhos de campo e com outros pesquisadores anteriores a mim, né, que já tinham contato com essa comunidade, eu consegui, né, o aval deles, além de passar também pelo todo o processo do comitê de ética, né, para a organização da pesquisa. E
E aí a gente conseguiu compreender mais, né, desses processos, do contexto histórico e também de organização do quilombo. Então, eles vêm aí há mais de 300 anos ocupando essa região, né? Então é uma história aí bastante densa e peculiar dessa ocupação. Só que somente, né, com as políticas públicas mais recentes, né, com a questão da legislação mais focada, né, em territórios quilombolas, que eles conseguiram reconhecimentos sobre a comunidade e garantir aí a posse da terra, né, de uso coletivo. A gente, analisando esse aspecto na tese, isso é um principal destaque, né, sobre se eles conseguem ter até uma administração, vamos dizer, uma gestão da questão do turismo, passa muito por essa segurança que eles têm, né, de que a terra pertence à comunidade, né, enquanto outras comunidades ali do entorno ainda estão lutando por reconhecimento e por essa titulação. Isso acaba, né, desmobilizando, vamos dizer assim, para que eles se interessem pelo turismo. Então, essa comunidade que está um pouco mais assegurada, eles conseguem realizar essas atividades com um pouco mais de tranquilidade. Daí eu utilizei, né, como arcabouço teórico-metodológico, a análise institucional de desenvolvimento, que foi trazida pelo grupo, né, da Elinor Ostrom, e eu tentei organizar minha tese com base nessa teoria, colocando os dados empíricos nessa compreensão, né, do contexto, como que o contexto socioambiental também coincide, né, com esse olhar da própria comunidade do turismo também como um bem comum, né, assim como os outros bens comuns que eles têm ali em seu contexto. Tá? Então, a auto-organização deles foi muito forte, né, e se destaca também por organizações anteriores, que eles já detêm o conhecimento e que fortalece também o turismo ser moldado, né, com as características mais identitárias da comunidade. Então, aqui só o que seria, né, resumidamente, né, essa característica do framework do IAD. Então, a gente analisa ali as condições biofísicas, quais são os principais atributos, características da comunidade, né, como essas variáveis exógenas, os regramentos que eles estão instituídos, sejam de natureza formal ou informal. E aí a gente também analisa, né, todas as situações em arenas de ação, né? Então, o que eles estão propondo e o que os participantes estão e como eles estão se colocando, e todas essas interações, né, vão acabar resultando aí nessa ação coletiva, né? E daí a gente coloca alguns critérios de avaliação justamente para ter um monitoramento, né, de toda essa questão comunitária. Então, aqui só para dar uma base, né, de como que foi pensada essa análise dentro da questão de tese. E aqui só para também, né, dar o conhecimento, né, e a contribuição, né, toda da Elinor Ostrom, né, nessa questão da governança coletiva dos comuns. Então, a autora que foi reconhecida como Prêmio Nobel em 2009, ela nos ajuda a analisar contextos comunitários em diversas frentes, né, em diversas análises de bens comuns, né, sejam o manejo, né, de recursos florestais, de recursos pesqueiros, e nesse sentido eu busquei essa teoria para ter esse olhar para o turismo, né, também como esse recurso comum. Então, ainda não, vamos dizer assim, ainda não esgotei, né, toda a potencialidade dessa teoria, porque ela é bem complexa, né, e dá vários insights e norteamentos, né, então tem desde de cálculos, né, de um olhar mais de previsibilidade, né, da ação dos indivíduos, a um olhar mais antropológico e ecológico da teoria também. Então, um arcabouço, né, muito amplo, e aí eu tentei pegar mais essas questões, né, ali vamos dizer, do trabalho de campo, né, dos dados empíricos com base nessa teoria. Enfim, aconselho o estudo, né, da teoria dos comuns, mas, assim, demanda bastante, é um exercício diário, assim, de idas e vindas na compreensão de toda a complexidade, né, que ela conseguiu organizar
dentro dessa teoria. E aqui, então, alguns dados de campo, assim, algumas imagens de campo, né? Então, eu estive presente em vários momentos, né, de campo. Acho que eu fiquei quase 2 anos, assim, entre idas e vindas, com a comunidade. Então, eles têm um patrimônio também reconhecido, né, na forma material, pelo Estado de São Paulo. Então, eles, por exemplo, esse núcleo, né, que eles têm ali, que tem a capela, que tem uma organização mais para eles se reunirem, né, como associação, em alguns núcleos de moradia que eles têm, é muito forte, assim, como a comunidade conseguem fazer ações culturais e também a alimentação é muito presente em todos esses momentos. Além disso, eles conseguem fazer roteiros, né, com atrativos naturais, com o apoio também das unidades de conservação que tem muito próximo ali na região. Então, eles conseguem fazer, muitos quilombolas são também monitores, né, condutores locais, tanto dos parques, como também de roteiros específicos que eles organizam nas comunidades, né? Então, eles conseguem levar visitantes, principalmente uma visitação com foco em escolas, né? Então, eles têm um público de escolas, de universidades, vindos muito ali da região de São Paulo, né, da capital, que aproveitam para conhecer toda a parte, né, de cavernas, dos parques estaduais e também com a passagem na comunidade, né? Aí Ivaporanduba se destaca porque eles têm uma pousada que eles conseguiram por meio de editais públicos, a organização desse espaço, e eles também conseguem fazer, né, toda essa parte aí de recepção dos visitantes. Então, aqui algumas infraestruturas que tem presente nessa comunidade de Ivaporanduva, então eles conseguiram ali ter um posto de saúde, ainda eles resistem bastante, né, com a escola de educação infantil, como uma forma também das crianças terem acesso, né, à educação nesses primeiros anos, né? Então é uma defesa bastante grande e depois os mais jovens eles acabam indo para as escolas mais próximas ali da comunidade. Aqui na questão do turismo, então eles têm essa organização da pousada, de pontos de venda, então tudo nesse ensejo também, né, da questão tradicional, do pau a pique, então eles reforçam bastante nessas questões tradicionais. E, ao mesmo tempo, né, o espaço da pousada também é utilizado para ações, né, sejam elas reuniões, ações que eles vão conseguir o apoio, né, público para outras reivindicações que a comunidade acabam realizando. Aí, nessas 2 fotos de baixo, eles são exemplos da visitação que a gente faz, né, com as lideranças locais, e aí eles mostram, né, todo o trabalho deles na parte do manejo, da conservação, e também de manter algumas estruturas, né, mais culturais, da formação dos das hortas, né, que eles mantêm nas suas comunidades. Aí aqui é um pouco da produção, então eles têm esses 2 lados, né, eles tanto enfatizam, né, a questão da agricultura orgânica, então eles têm um selo, né, que periodicamente tem uma avaliação dessa banana orgânica, que é o carro-chefe, vamos dizer assim, né, da produção deles, e os outros alimentos acabam também tendo essa certificação por estarem, né, envolvidos nesse sistema agrícola, né, que é próprio das comunidades quilombolas. E aqui é um exemplo, né, também de levantamento prévio que foi feito, né, desse inventário cultural, que subsidiou, né, e foi um dos principais elementos também para a chancela ali do IPHAN nessa questão do sistema agrícola, né? Então foi feito esse inventário em 2013, né, a conclusão dele, com a participação ativa das comunidades, né? Teve vários dos elementos e informações foram coletados pelos próprios quilombolas, né, que tiveram aí vamos dizer, uma capacitação, né, do Instituto Socioambiental para que eles pudessem, eles mesmos, fazer, né, essa coleta de dados sobre as próprias comunidades. E aí
o Instituto Socioambiental e pesquisadores envolvidos conseguiram também alicerçar esse material. E aí, mais recentemente, né, o que a gente tem observado e quer trabalhar mais a fundo, né, como esse patrimônio alimentar também pode contribuir né, nessa questão das mudanças climáticas, né, principalmente pela resiliência dessa produção, das dificuldades que se tem, né, do acesso, da distribuição desses alimentos. Né, a gente sabe que tem mercados cada vez mais consolidados, grupos de consumidores, né, que almejam ter esses alimentos, né, nas suas casas, e justamente por contribuir, né, com a questão de atenuar os efeitos das mudanças climáticas, né? Então, também é um ensejo aí de novas pesquisas, e considerando também, né, toda essa questão medicinal também que aparece, né, dentro no manejo das roças, dessa permanência, né, dos alimentos básicos e da variedade, né? Então, eles também, em várias ocasiões, as comunidades realizam, né, troca de sementes, eles organizam eventos para que esse sistema ainda permaneça, né, forte dentro das suas identidades culturais. Então, aqui só um exemplo, né, esse ano teve a retomada da feira de trocas de sementes após a pandemia, então é tradicional ali, desse contexto ali do Vale do Ribeira, principalmente na cidade de Eldorado, a reunião, né, de várias comunidades, de grupos de interesse, de universidades, nesse ensejo, né, da valorização dos produtos tradicionais, da culinária, e também aparece, né, todas as questões legais, né, para permitir a permanência, né, desses sistemas agrícolas ali nesse contexto. Aí já quase finalizando, tá? Então, a questão da sustentabilidade vem dando reforço, né, tanto ao grupo de consumidores, como também dessa produção, né, que isso venha a permanecer como um dos principais elos, né, da comunidade nessa resistência. Então, a alimentação se faz muito presente nesse sentido. E aí, os potenciais, né, que esse turismo vinculado à alimentação pode também propiciar, né, possibilidade de ganho, né, para as comunidades, e também o fortalecimento dessa autenticidade, né, desse fortalecimento, né, que as comunidades almejam, né, por meio do turismo. Então, por isso que essa organização de um turismo comunitário, ele é extremamente crucial para que eles ditem, né, as suas próprias regras e como que eles querem organizar esse consumo, né, do seu próprio espaço, tá? Para os turistas. Então, essas oportunidades a gente vem consolidando, né, através dessa análise desses grupos, de como que também o capital social acaba fortalecendo, né, esse tipo de organização no turismo. Aí o jovem sempre, né, nas minhas análises, é um fator preocupante, né, porque desde a questão, né, de permanecer na comunidade ou não, se eles vão retornar, como que vai ser esse retorno, né, e se eles conseguem adquirir conhecimento e aplicar nas comunidades, e ao mesmo tempo também tem a livre escolha de, se eles quiserem sair, né, por algum motivo, como que se dá esse processo, mas é um fator bastante de preocupação nessa análise, porque, né, é a questão de continuidade, né, dessas ações a médio e longo prazo. Então, por isso que eu ainda continuo bastante envolvida com essa questão de juventude. E o turismo como um bem comum, né, me dá ainda esse alicerce para compreender, né, essa condição da juventude e como que se dá também esse processo das lideranças, né, de tentar passar o bastão, de como que esse conhecimento é colocado, né, quais são os conflitos que também acabam aparecendo, né, e de fortalecer também essa ideia, né, de que esse reforço coletivo acaba também prestando, né, uma forma de consolidação, né, da própria identidade quilombola. Então, é nesse reforço que a gente vem trabalhando com esses dados, né, e com essas comunidades bastante envolvidas. Então, já finalizando,
agradecer, né, o convite do grupo, e aí eu agradeço também, né, a CAPES e a FAPESP, que me deram base, né, para fazer esses trabalhos de campo, as comunidades do Vale do Ribeira, né, em especial a comunidade de Vaporanduva, que me permitiu, né, ter acesso a esses conhecimentos, e que a gente está em constante trabalho aí também de defesa de algumas questões territoriais, né, e de relevância das comunidades, ao Instituto Socioambiental, né, as equipes do NEPAM, Unicamp, do GEPAD e URGS também, que eu continuo como colaboradora, e as pesquisadoras que também contribuíram, né, bastante com essa tese, com esses estudos, que é a professora Célia Futema e a Alice Carvalho, da Unicamp, a professora Cristina Facchini, a Cristina Adams, a Roseli Santos e a Sandra Corbari, por último, né, da UEPG. Então, é só agradecer, meu muito obrigada, e aí eu encerro por aqui para a gente poder discutir um pouco agora no grupo de pesquisa. Pronto. Bem, muito obrigado, Mayara. Bom que a gente consegue fazer essas trocas e aprender, né, e ter contato com outras abordagens que não sempre as mesmas nossas, né? A gente costuma ter um olhar sempre mais viciado, próprio, né, dos nossos caminhos, e que bom que a gente pode ter essas trocas e essas aberturas, né? Enfim, tem um monte de questões aqui, mas eu não queria, né, monopolizar. A gente tem aqui a Luana, que pesquisa, o Felipe, tem o Sandro, da Escócia, que acho que ainda está por aqui também, não sei, né, até ouvir a opinião dele sobre essas Lógico que eu tô. Tá aí, Achando tá que eu tô aí. aqui de férias? 65 dias de férias, aí do nada aparece. Quer que a gente pense o quê, pô? Né? Enfim, eu acho que eu vou abrir, na verdade, direto aqui para quem quiser fazer alguns comentários e tal. Enquanto abre, né? Eu vou fazer uma pergunta. Olha, eu já levantei minha mão, Wander, que eu estou aqui coçando para perguntar várias coisas. Quer saber? Vai lá, Luana. Vai lá, Luana. Então, Mayara, bom dia. Bom dia. Eu sou professora aqui do Instituto Federal do Tocantins, né? E eu fiz a minha tese justamente sobre as interfaces, né, entre o patrimônio alimentar do povo xerente, que é um povo indígena aqui do estado do Tocantins, com o turismo étnico indígena gastronômico, né? E aí você relatou várias coisas que eu vejo que são assim, que são pontos comuns, né? E aí eu tenho assim duas perguntas que são as que mais me interessam, com relação o patrimônio o patrimônio deles que foi reconhecido, né? Eles se reconhecem nesse patrimônio? Não é porque eu discuto muito isso na minha tese, né? Que esses processos de patrimonialização às vezes acabam tomando um viés muito político, não é? E muitas vezes a própria comunidade não se reconhece naquilo que foi reconhecido como seu patrimônio. E aí eu queria saber como é essa relação, né? Se eles se identificam com esse patrimônio que foi reconhecido ou não. Sim. Essa questão do reconhecimento sempre é bem controverso, né? Que eu observei lá é que, na verdade, esse tombamento serviu, assim, né, esse reconhecimento serviu mais para fortalecer a luta deles para permanecer com sistemas agrícolas que eles já vêm desenvolvendo ao longo de séculos aí, né? Porque há uma questão ali ambiental no sentido de poder abrir as roças dentro dessas parcelas de Mata Atlântica. Então, sempre tinha um conflito com a parte ambiental de abertura dessas roças, né? E daí eles precisam de autorização, né, do Estado de São Paulo, né, principalmente ali dos órgãos ambientais, para conseguir fazer essas roças. E aí sempre era um conflito bastante grande. Então, com o reconhecimento, eles conseguiram, vamos dizer assim, uma abertura
para melhorar um pouco esse conflito, né? E aí foi, sim, comemorado bastante, as lideranças foram nesse reconhecimento, né? Então, foi uma luta bastante grande até, a comunidade entendeu que era necessário ir para esses instrumentos mais, vamos dizer, institucionais, para conseguir viabilizar o próprio sistema produtivo, né? Então, eu acredito que eles se reconhecem, sim. No entanto, a luta permanece, assim, de se manter isso ainda, né, a médio e longo prazo. Tá? Que bom, obrigada. De nada. Maiara, uma pergunta teórica, curiosidade também minha, né? A teoria dos comuns, ela dialoga com a perspectiva do bem viver, aqui, essa perspectiva mais latino-americana? Assim, porque, pelo que eu vi, ela nasce da teoria institucional, né? Que deve vir lá de Douglas North, toda essa pegada, né? Então, assim, dúvida teórica mesmo, se puder. Eu acredito que, na verdade, é um desafio até de eu buscar mais essa literatura, né? Porque realmente era, vamos dizer, nessas concepções de abordagem, né? O que escolher para dar o alicerce, né? Às vezes eu tinha essas dúvidas, tipo, será que eu vou para o contexto mais latino-americano ou eu permaneço, né, nessa construção mais institucional, né? Então, eu acho que ela dá um pano de fundo, né, para a gente organizar os dados, mas justamente falta, né, algumas outras, vamos dizer, essas buscas mais do contexto latino-americano. E eu acho que esse é o meu desafio de ainda não ter esgotado, né, esses estudos, porque outras oportunidades mesmo. Acho que pode sim dialogar com o Bem Viver, mas eu ainda não fiz essa ligação. Tá? Mas obrigada por relacionar, porque eu acho que é bem, bem pertinente. Sim, essa é sempre uma dúvida crucial que eu mesmo às vezes tenho, e orientação, e a gente vê muito nos próprios trabalhos e tal, porque, enfim, essa perspectiva mais do bem viver, né, ela acaba partindo de outro pressuposto que não o pressuposto do desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, né, claro, a gente faz sempre uma leitura das comunidades tradicionais pelo viés do desenvolvimento, que é próprio da nossa formação, né, de todo mundo mais ou menos tem esses óculos, né, vê as coisas pelas mesmas lentes. Então, não sei, eu sempre fico em dúvida porque, ao mesmo tempo, nós estamos estagnados, né, no desenvolvimento do turismo há, sei lá, 20 anos. Vamos pegar a criação do Ministério do Turismo. E até uma investigação assim que eu pretendo levar a cabo futuramente, para entender as razões do nosso fracasso, né, no turismo e da nossa estagnação, assim. Mas, claro, aí tem que ver sempre essas coisas, né, que viés que a gente pega, porque se a gente pegar pelo olhar tradicional do desenvolvimento, é bastante complexo isso, né? Ao mesmo tempo, quando a gente relaciona, né, desenvolvimento e as comunidades tradicionais ou formas de turismo em comunidades menos favorecidas, vamos dizer assim, economicamente, a gente acaba vendo que ao longo do tempo o turismo aperfeiçoa mecanismos de dependência e ciclos de pobreza, né? E aí coloca sempre uma questão, a gente sempre coloca uma questão, né? Será que a gente tem a capacidade de gerar algum desenvolvimento ou seria um desenvolvimento que geraria o turismo? Né? Mas claro que aí é um olhar de desenvolvimento, né? E como tu tratasse de TBC, a gente sempre discute essa questão também, né? Se a gente não acaba muitas vezes aperfeiçoando mecanismos de dependência, né, de um determinado ciclo e aumentando ciclos de pobreza propriamente do que gerando algum tipo de desenvolvimento, assim, fazendo uma meia-culpa endógena para nossa área. Sim, é uma problemática que eu observei bastante em campo, né? Assim, até dessa busca por autonomia, vamos dizer, nessa questão do turismo, tipo, como fazer organização, como receber visitantes, quem que fica encarregado do quê.
eles conseguiram, com o tempo, né, fazer esses grupos de trabalho. Então, tem um grupo de trabalho que é para, né, só do turismo, outro só para o artesanato, outro só para a questão da agricultura. Mas, lógico, né, há conflitos internos, nem sempre as relações são harmônicas. Há também, né, próprias, às vezes, conflitos locais, municípios, né, o que vem, assim, de incentivos ambientais, como dialogar melhor, né, com o Estado, com essa relação com as unidades de conservação. Então, eles estão sempre em meio a muitos conflitos, muitos dilemas, e eu vejo que eles sempre tentam estar nesse enfrentamento, porque é bem isso, né? Como eles têm um território meio que para defender, então todas as ações conjuntas eles acabam se identificando para a defesa dessa comunidade. Maiara, e aí Oi, pode desculpa. falar. Pode não, falar. porque na verdade era uma pergunta que meio que complementa o comentário do Wander, né? Porque assim, eu vejo o TBC como um modelo de gestão e não como um segmento, né? Turístico. Pode ser aplicado a diversos segmentos. E aí, dentro dessa da comunidade, que tipos de atividade que eles desenvolvem, né? Que práticas turísticas, se são rotas, né? Que tipo de atividade, se são oficinas de artesanato, assim, eu teria interesse de saber. E como, se você teve acesso a essas informações, que eu não sei, né? Como foi esse processo de implantação da atividade turística lá? E eu vou te justificar o porquê da minha pergunta, né? Eu desenvolvi a minha tese lá com enxerentes, tudo, e aí esse ano eles chegaram para mim e disseram, professora, a gente quer agora colocar na prática a sua tese, a gente quer desenvolver o turismo aqui na aldeia, a gente quer começar o processo tudo. E aí eu estou com um projeto de extensão lá desde agosto. Mas, assim, a participação tem sido mínima, né? O primeiro dia, assim, tinham muitos e cada vez tem menos alunos. Da última vez que eu fui, tinham 5 alunos, né? E, então, assim, eu queria saber para ver, né, ter uma relação, assim, uma referência. Claro que eu sei que cada caso é um caso, né? A gente não pode comparar porque são realidades, são contextos totalmente diferentes, mas apenas para, né, ter uma noção, assim, de como foi esse processo dentro da comunidade que você trabalhou. Sim, é engraçado, assim, que eu sempre tento sair, né? Tento estudar outra coisa que não juventude, e eu sempre acabo voltando para o conflito da juventude, porque é o principal dilema ali dessas comunidades, né? A gente está vendo um processo de envelhecimento, né, dessas lideranças que vão muito à frente dos processos, que estão em todas as reuniões, que estão em todas as iniciativas, sejam municipais, estaduais, federais. E aí falta um pouco desse ensejo da juventude, né? De, tipo, delas também se inserirem. Há, sim, jovens que se inseriram ali nos processos de organização do turismo, mas precisa de mais, vamos dizer, né? De mais fôlego, né? De mais força. Então, aí é sempre essa preocupação quando a gente está a campo, né? Junto com essas comunidades. E Ivaparanduva, no caso específico, e eles são realmente uma coisa à parte das outras comunidades, porque ele já vem desenvolvendo assim essa abertura ao turismo desde 98, na verdade. Mas assim sempre foi muito esporádico e muito com a visita de pesquisadores, né, fazendo levantamento de campo, né, tanto de flora, fauna e também de outras questões envolvendo estudos de comunidades. E aí eles viram uma oportunidade, né? Já que estão recebendo essas pessoas, como receber, de que forma. E aí foi todo um diálogo, todo um conflito comunitário da associação de falar, vamos ou não, né, fazer essa abertura para o turismo. E aí, mais recentemente, né, de 2008 para cá, eles conseguiram algumas estruturas, né? E aí eles se dividem. Então, eles têm vamos dizer, grupos específicos e uma rotatividade da comunidade, tipo assim, essa semana tais e tais pessoas trabalham, na outra são outras pessoas. Então, eles têm meio que uma
um rodízio, né, que eles conseguiram organizar desse grupo de trabalho do turismo, para conseguir absorver, né, essa demanda aí vinda das escolas, né, e realmente vão muitas escolas procurando a comunidade para compreender, né, o que é uma comunidade quilombola, qual que é o processo histórico, né, principalmente esses alunos, né, e pessoas muito da capital metropolitana, né, muito da metrópole, assim, que às vezes nunca tiveram contato, né, com áreas naturais e com contextos rurais. Deixa eu ver o que mais para passar. Eles normalmente fazem roteiros de um dia ou com pernoite, né, dependendo do grupo. E aí os monitores recebem eles ali, né, os ônibus. E junto com os professores, né, normalmente são professores de história, geografia, né, biologia, que acabam levando, né, esses grupos. Tem agências também especializadas, né, desse turismo mais ambiental, que também levam, né, esses grupos para a comunidade. E ali eles fazem a apresentação comunitária, né, levam até a igreja, a associação, levam nas roças, né, na parte ali de produção agrícola. Aí tem a parte da venda do artesanato, né, que também é um grupo específico, né, do artesanato ali com palha de banana. Então tem toda essa organização, né, que eles já vêm aperfeiçoando com o tempo, assim. Lógico que eu preciso até voltar a campo para ver como que isso ficou pós-pandemia, né? Porque o que eu acompanhei, que a gente dialoga, que houve, né, uma diminuição bastante forte, né, da visitação devido às características. Ah, tá, já tá para sair aqui. Já estou terminando. E aí, eu queria mesmo voltar a campo para ver como que ficou a comunidade pós esse processo, né, pós esse período da pandemia. Pronto. Não sei se eu respondi tudo, mas fico aí à disposição. Não, tá, é super interessante ouvir a tua fala, Mayara. Não sei, o Felipe chegou agora, não sei se ele quer fazer algum comentário também, porque também é uma pessoa que está bastante relacionada com esse tema, né, do patrimônio relacionado à alimentação. Ainda bem que conseguiu entrar ainda, né, Felipe? Eu consegui entrar, mas meu computador continua travando. Eu não sei nem se vocês estão conseguindo me escutar agora. Sim, super. Sim. Tá. Não, eu peguei só o finalzinho, então basicamente eu não consigo. A gente até estava conversando antes, né, Sara, na reunião anterior. O turismo de base comunitária e o agroturismo, eles andam de mão dada, a questão dos patrimônios agroalimentares também, né? E eu concordo com a fala de Luana, até porque a gente vem trabalhando em parceria já desde o mestrado, inclusive, né, tipo, e Santa Rosa de Lima mesmo eu vejo como o que eu tinha falado anteriormente. É um projeto incrível, mas que parece que existem lugares que a visibilidade é maior ou menor. Então, eu concordo com o que ela estava falando, que mais do que entender que tem um segmento, a gente tem que entender que tem um modelo de gestão, né? Ele cabe diversos segmentos, ele cabe determinadas áreas diferentes, não só a rural, mas também a urbana. A gente entende que as questões culturais mais evidentes a gente vai estar associando a patrimônios alimentares, os agroalimentares de uma forma geral, mas existem outros que podem ser incluídos, mas eu vejo que ainda existe uma questão sociopolítico também na questão, e que faz isso ser mais visível ou mais invisível, mais includente ou mais excludente. E eu acho que cabe sim uma reflexão para que a gente possa trabalhar como essas coisas sejam feitas e sejam apoiadas, e como determinadas comunidades conseguem caminhar sozinhas depois de um certo tempo, e como tem outras que terminam utilizando os institutos de pesquisas, as universidades e determinadas outras instituições como muletas para se amparar nessa gestão. Eu acho que isso é outra coisa que eu sempre fico muito pensativo na questão do entendimento dessa prática em si. Mas eu acho que sim, é um modelo que a gente tem que incentivar, que não cabe em todos os lugares, mas
as comunidades que estiverem dispostas, eu acho que é muito válido, e é um caminho, sim, a ser seguido. Agora, requer uma seriedade e um trabalho muito árduo, com muito esforço, mas que vale a pena, sim. Uma pena não ter visto, mas para quem não sabe, a internet estava tendo uns problemas aqui terríveis, mas finalmente entrei, e no momento, inclusive, eu estou falando com uma tela preta. Eu, inclusive, não enxergo nada nem ninguém. Eu só vejo que Luana estava com a mão levantada com o nome de Tainá, né? Mas a identidade dupla aí, eu já entendi qual foi a questão também. Tá? Eu acho que é bem interessante esse ponto que o Felipe trouxe, é algo que me inquieta bastante, sempre que a gente vai falar sobre o planejamento do turismo, é justamente isso, como que algumas comunidades elas conseguem desenvolver e ter o turismo com uma atividade econômica alternativa, né, a outras atividades econômicas como a agricultura, por exemplo, e outras não, outras ficam totalmente desarticuladas, né, por mais que tenha um suporte de uma universidade ou suporte do poder público de qualquer forma, ainda assim não conseguem se organizar para caminhar e levar esse projeto adiante, né? Então, assim, é uma questão que é difícil da gente ter uma resposta, a gente não tem uma resposta, né? Mas é algo que a gente observa acontecer recorrente nos casos aí de planejamento do turismo, e talvez fosse a situação de pensar formas de transpor essa questão, né? Esse desafio de não conseguir mobilizar, que é o caso, por exemplo, que a Luana comentou, né, que lá começaram várias pessoas participando das reuniões, super empolgadas, eles procuraram ela para ter, né, essa organização, e agora existe um esvaziamento, né. Sim, o que eu observo nesse caso específico, né, da Diva Pranduva, é que eles, né, tiveram todo um amparo, vamos dizer, de algumas instituições ali no começo, no embrião, né, de tudo, e agora eles buscam eles mesmos fazerem toda a operação, vamos dizer assim, né, eles mesmos terem toda a questão do turismo nas mãos, né, lógico, sabendo que eles têm que articular com outros setores para também conseguir trazer esses fluxos de visitantes ali para a localidade, mas que eles fiquem, né, com esse cerne mais dentro da questão deles. E Santa Rosa de Lima eu também estudei no mestrado, né? Estudei mais uma perspectiva de desenvolvimento rural. Realmente também eles são um caso à parte, né, de estruturação, até da identidade mesmo ali de Santa Rosa de Lima, que é peculiar às outras cidades envolvidas. E também estão nessa característica, né, de quem que permanece, né, no grupo, quais cidades realmente ainda tem, né, as comunidades de produtores que têm uma sinergia similar, né, é uma outra característica, também não é um modelo aplicável a todos os lugares, né, e é bem isso, eu também observei a mesma questão, né, que a gente pensa que pode replicar isso em outros lugares, mas cada cenário vai propiciar um sucesso ou um insucesso a depender desses fatores. Né? Então, mas eu acho que é um incentivo que a gente ainda busca, né, para mobilizar as comunidades e fazer eles refletirem sobre a atividade turística, né? Eu acho que é um trabalho formiguinha nosso e deles também, principalmente deles, de entender que o turismo não é solução para todos os problemas, na verdade pode ser um problemão, né? E daí cabe à comunidade reconhecer isso e querer trabalhar a fundo, né? Maiara, eu acho que é bem isso, sabe? Eu faço uma leitura assim da realidade que eu vivo lá com o Enxerente. Eles têm desde a tese eu identifiquei isso, eles têm uma visão muito limitada do que é turismo. Eles acham que turismo é assim, encher um ônibus, eles cansavam de falar para mim, professora, traga um ônibus para cá de turista, né? Imagina, né? Irresponsabilidade chegar com um ônibus de 40 pessoas e largar dentro da aldeia, né? Então, eles acham muito que turismo é isso, é chegar um ônibus lá, eles venderem o artesanato deles e tá ótimo, entendeu? Eles vão ganhar o dinheirinho deles e acabou. E aí eu tenho trabalhado muito isso com eles, de fazer entender que, né, a atividade turística vai muito mais além disso, que tem vários aspectos, né, que devem ser cuidados, né? E aí eu vejo que a grande dificuldade é essa, que quando começou o curso, que a gente começou a trabalhar essas questões,
eles foram desistindo porque eu vejo assim que eles acham, tipo, como se eles achassem que eles estão prontos para receber o turista, entendeu? Que eles não precisam passar por todo esse processo de planejamento, né? Então, e pior assim, que tem pessoas dentro do governo aqui, de outras secretarias, que estão incentivando essa prática, né? Que eles já recebam turistas do jeito que eles estão. E aí vai cair naquilo que a gente já sabe, né? Que o turismo mal planejado vai trazer muito mais efeitos negativos para a comunidade do que benefícios, né? Materiais e imateriais que poderiam vir da atividade turística, né? Mas infelizmente é algo que eu não posso, que eu não tenho influência nenhuma, né? Eu tô lá para trabalhar, mas eles têm autonomia, né? Então é só, infelizmente, assistir o que vai acontecer. Sim. Não sei se tem mais alguma questão. Mayara, Sim. mudando um pouquinho de temáticas para uma perspectiva mais ampliada da pesquisa no campo agroalimentar, como é que tu vê a pesquisa, né, nesse campo agroalimentar ou da própria gastronomia mesmo, né, no Brasil, já que boa parte dela é feita nos programas de turismo, hospitalidade, ou o PGDR, outros ali que tem, né, um ou outro pesquisador que acaba tocando alguma frente, mas a gente não tem, né, digamos assim, um conjunto consolidado próprio, né, de uma área da gastronomia. Foi até objeto de tese de um professor lá da Anhembi Morumbi, esses tempos, orientando da Miriam, esqueci o nome dele agora, né? Uhum. Eu tive a oportunidade, enfim, de participar da banca. Eu queria ver o que tu vê, assim, nesse campo para o país. Sim. Eu participo, né, acho que desde 2013, do GEPAD, né, que é o Grupo de Alimentação, Desenvolvimento, ali do PGDR, que o professor Sérgio Schneider que lidera atualmente. E eu vejo, né, a questão da alimentação está bastante forte ali, né, dentro dos estudos. O turismo, que eu fico ali meio que brigando, eu e a Natália Brasil, né, para a gente colocar algumas ações ali, esse entendimento, né. Aí a gente acaba fazendo também parcerias com outras instituições, né, com outras universidades, porque assim, são, né, olhares diferentes, né, e ao mesmo tempo é um desafio, né, e o Sérgio sempre fica instigando a gente justamente a montar, né, ter esses outros olhares, né, e trazer essas inovações. Então, essa perspectiva do patrimônio alimentar tem sido um desafio, né, justamente porque já tem todo um campo consolidado ali, mas eu sinto que falta muito esse olhar crítico e técnico, né, da área de turismo, de outras consolidações, né, não só dentro da perspectiva econômica, como também ambiental, né. A gente nota, né, que também é esse esforço mais em outros países, como Portugal, Espanha, né? Acho que o Brasil ainda falta mais assim, incentivo nesse campo, né, do patrimônio agroalimentar ou alimentar, né? Então a gente está tentando fazer esse esforço. Daí, por exemplo, na Unicamp mesmo, me puxaram para o campo da arqueologia, né? Que daí vai trazer mais a questão arqueológica até da questão da alimentação. Ali no PPGH, eu estou tentando, né, também colocar essa perspectiva no campo da história da alimentação. Então, estamos abrindo frentes, né? Mas eu acho que o turismo tem ainda muito mais a se inserir, né, dentro desse contexto das análises, porque é um campo bem grande, né, de atuação. Só que ainda é pouco consolidado, né, no Brasil. Muito bem. Perguntas, gente?
Eu quero agradecer a Maiara por ter tocado o convite. Acho que a gente também já pode começar a caminhar, né, para encerrar hoje a nossa aula. E muito obrigada, Maiara, por ter topado, né, disponibilizar teu tempo para vir compartilhar com a gente os teus achados, as tuas pesquisas, enfim. É sempre muito... A gente procura, né, fomentar bastante isso aqui no Terratura, também as discussões teóricas, as discussões sobre as pesquisas, porque é dessa forma coletiva que a gente consegue evoluir, né, consegue andar para frente nas pesquisas dessa área. E a gente também convida, né, para as próximas oportunidades estar com a gente, né, o Terratura está sempre aberto aí para te receber, para contribuições, em trocas de todos os tipos. E também agradecer quem ficou aí assistindo a nossa aula aberta. Certo, só agradecer mais uma vez o convite, né, do grupo. Fiquei muito feliz, espero que vocês tenham compreendido, né, algum desses pontos. Na verdade, são muitas incomodações, inquietações e dúvidas que acho que é o que fortalece justamente o nosso espírito aí de pesquisador, de sempre ter uma questão que sempre tem essa problemática, enfim, né, que nos move, né, a traçar novas possibilidades. E também faço convite sempre, né, dessa participação conjunto aí da UFPR com a FURG. Também a gente, né, sempre que tiver eventos, oportunidades, também quero convidá-los também a participarem, né, das parcerias com o Latour, né, que é o nosso laboratório de pesquisa em turismo. Então, mais uma vez, agradecer, né, a todo mundo aí. E o que precisarem de mim, qualquer coisa, o e-mail, né, vocês podem também me acessar e dar dúvidas. Muito obrigada. Obrigadão, Maiara. Alessandro, naquela foto, nossa,